Amém, crianças? Vamos para a escolinha. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, como que vocês estão? Amém? Bem? Glória a Deus. Bom, há uma passagem bíblica de uma mulher que, quando perguntavam para ela, como você está? E mesmo que ela não estava bem, ela sempre dizia, vai tudo bem. Talvez você esteja assim hoje, dizendo que está tudo bem, mas só Deus sabe, não é verdade? Mas vamos para a palavra nessa noite. Quero compartilhar. Obrigado, querida. Obrigado. Obrigado. Vamos compartilhar a palavra nessa noite. Amém? Eu gostaria que você, como sempre a gente dá esse recado, né? Os irmãos que quiserem ir ao banheiro, beber água, vai rapidinho, volta, tá? Sentem aí e vamos prestar atenção, por favor. Os recados já foram ministrados, já foram passados. Quero reforçar um agradecimento pelo Dia das Crianças de ontem, pelo trabalho das crianças, todas as pessoas envolvidas. Não vou citar nomes porque posso esquecer de alguém. Então todos, irmãos, você que doou, você que orou, você que veio, enfim, desde o início, você que fez algo pelas crianças, que o Senhor recompense você cada vez mais, que o Senhor realmente cumpra, né, aquilo que a palavra ensina a gente, quando a gente é melhor dar do que receber. Então você que doou, seja recursos, o seu tempo, o seu talento, que o Senhor recompense você. As nossas crianças merecem, as nossas crianças são uma bênção. Então que o Senhor abençoe muito vocês em nome de Jesus, amém? Hoje é ceia, nós vamos cear, e eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 11, o texto nós podemos chamar de o texto áureo da ceia. E hoje talvez nós vamos falar de uma maneira que talvez você ainda não ouviu, talvez, ou você já ouviu e talvez não lembre, mas nós vamos falar do texto da ceia nessa noite. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Aleluia. Glória a Deus. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui no Data Show. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Vamos lá? Versículo 17 até o versículo 34. Nós vamos ler o restante do capítulo 11. Diz assim o texto, irmãos: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Verso 19: pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados, ou em outras traduções, maduros. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Por quê? Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar o irmão, a nós mesmos não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Amém? Amém, irmãos? Eu tenho a impressão, mas eu ouvi um vixe aí. Eu escutei um vixe, bem assim, levinho, eu acho. Não sei de onde veio, eu tenho a impressão que eu ouvi um vixe. É que o texto é forte, né? Vocês perceberam que o texto fala por si, não é verdade? O texto nos mostra uma coisa muito interessante. Então, como eu falei para vocês, porque a gente tem esse texto áureo, geralmente, quando nós ceiamos, a gente começa a ler do versículo 23 para frente, não é? Pois eu recebi do Senhor, só que tem um pouquinho antes. Paulo está aqui corrigindo a igreja. Paulo está aqui fazendo algo. E é importante a gente observar, irmãos, que Paulo disse, quando a gente viu aqui no versículo 30, ele fala assim: por isso há muitos fracos e doentes. Paulo está dizendo que a causa de muitas ou quase todas as enfermidades na vida do cristão passa pela forma como ele entendeu a ceia, a mesa. Então nós vamos falar sobre isso nessa noite. Eu quero dizer para você, irmãos, e eu creio que você já sabe, a ceia ela é um memorial. A ceia, quando nós nos reunimos, ela traz para nós um memorial do que Cristo realizou, do que Cristo fez. Nós fomos salvos. Ponto. Nós fomos salvos. Jesus disse: está consumado. Então, tudo aquilo que foi necessário ser feito para que alcancemos a nossa salvação, a nossa entrada no céu, Jesus já fez, está consumado, e aquele que crê, acessa esse lugar. Já está pronto. Isso já aconteceu. Só que não é só isso. E quando eu falo só isso, eu não estou de forma alguma desmerecendo e diminuindo o sacrifício de Jesus. Não é isso. Estou salvo. E agora? Jesus morreu, ressuscitou, está vivo. Amém? E agora? O que eu faço daqui para frente? O que eu faço com essa informação? O que eu faço a partir dessa revelação, dessa questão que eu sei que é real, que é um fato,
que já está derramado sobre mim. E quando a gente vai para esse momento, para entender a ceia, a gente observa que Jesus, no dia que ele, na sua véspera, na véspera da sua morte, semana que vem nós vamos celebrar a Páscoa, não é verdade? Sexta, sábado e domingo. Na quinta-feira à noite, Jesus reuniu com seus discípulos numa casa, a Bíblia vai chamar de cenáculo, e neste lugar Jesus estabeleceu uma mesa. Jesus estabelece um lugar aonde eles conseguem, onde eles se reúnem, aonde eles ficam próximos, e a partir dali, quando você vai ler, você vê coisas lindas que Jesus ensina e deixa para a sua igreja, deixa para os apóstolos, e tudo aquilo que ele deixou depois vem sendo desdobrado até chegar aos nossos dias. Mas eu gostaria que você se atentasse a algo comigo nessa noite, que a ceia, ela era uma refeição. A ceia não era uma liturgia, a ceia não era um culto, vamos dizer assim. Jesus não chamou seus discípulos, vamos trazer para a nossa liturgia para a gente entender. Jesus não chamou seus discípulos e falou: agora vocês vão cantar 3 louvores, e depois dos 3 louvores eu vou ministrar para vocês. Não. Jesus estabeleceu uma mesa, um momento de intimidade, e tinha ali 12 pessoas junto com ele 13, e então ali Jesus começa então a desdobrar muitas coisas, ensinar muitas coisas. E sabe o que é interessante na mesa? Que na mesa estava 12 pessoas, que, ou melhor, dessas 12, 2, com elas aconteceria algo quase de imediato: Judas e Pedro. Na mesa estava Pedro e Judas, um traidor e um que ia negá-lo. Na mesa, esses 2 sentaram, comeram com ele. Jesus lavou os pés deles também, e as mesmas instruções que Jesus deu para os 12, também era para Pedro e Judas. Na mesa, você consegue olhar nos olhos, e você consegue conversar. Na mesa tem diálogo. Eu pergunto para nós nessa noite, o que você acha? Eu falava com a minha esposa: amor, eu não sei qual mensagem eu levo, eu estava com 2 mensagens para trazer, e o tema da outra é: o que Jesus prefere? Vou dar um spoiler, talvez na próxima ceia. O que Jesus prefere, um culto ou uma mesa? O que vocês acham? O que Jesus prefere? Aí quando você vai ler, quando você vai ver, todas as vezes que Jesus ensinava, ele estava sentado a uma mesa. Você não via Jesus fazendo cultos, você via Jesus trazendo todos para a mesa. E isso é desdobrado em todos os evangelhos. Você pode ler os 4 evangelhos, você vai ver Jesus ali ensinando. Eu acho que eu vou dar spoiler demais, mas amém. Quando Jesus ressuscita, ele pega e vai até Pilatos e aparece para Pilatos, ressuscitado. E aí Pilatos vai encarar. Ele está ressuscitado, todo poderoso. Ele apareceu para Pilatos, ele apareceu para Herodes, ele foi lá em Roma falar com César. Ele foi para a mesa ensinar os discípulos 40 e poucos dias. Agora cá entre nós, se fosse eu e você ressuscitado, todo poderoso, os romanos bateram em nós, os religiosos foram lá e entregou nós, o que a gente ia fazer? Eu vou lá, agora eu tenho poder, agora eu estou ressuscitado, agora eu posso andar, passar de uma parede para outra. Imagina, Jesus tinha todo esse poder. Quando Jesus aparece para eles, depois de ressuscitado, ele aparece do nada, sai de dentro da parede, imaginou?
paz seja convosco. Os 12, apavorado. Você imagina Jesus com esse poder, mas ele não foi conversar com Roma e nem com o Sinédrio. Ele foi para a mesa ensinar seus discípulos, foi recuperar seus discípulos, foi restaurar Pedro, foi fazer um monte de coisa. Mas a gente, talvez, como que é o nosso coração? Se fosse nós, será que a gente não ia lá tirar a satisfação com César? Se nós observarmos, irmãos, desde quando eu retornei, eu estava doente, fiquei 3 domingos sem vir, e as mensagens que a gente está trazendo revela a intenção do nosso coração. A gente falou dos 2 filhos. Um filho, o pai falou para ele assim: filho, vai trabalhar na vinha, lembra dessa mensagem? Um falou: pai, não vou, mas depois mudou de ideia e foi. A outro filho, ele falou assim: filho, vai. E o filho falou: não, pode deixar, pai, conta comigo, eu vou. Mas não apareceu. Qual a intenção do coração nosso? No outro domingo, são 10 leprosos, só um volta para agradecer. Como que é o nosso coração? E hoje nós vamos falar da ceia. Somos salvos, lavados, purificados no sangue de Jesus, amém? Isso já aconteceu, está pronto, mas tem mais. Tem mais. E então, Jesus não fez isso. Jesus foi para a mesa ensinar seus discípulos. Se Jesus aparecesse para Roma, já pensou se Jesus faz um culto no centro de Jerusalém? Imagina comigo, Jesus ressurreto, todo poderoso, ascensão a meia altura. O que é isso, pastor? Pensa um espírito flutuando assim, ó. Imagina comigo, Jesus assim, flutuando. Você acha que alguém não iria acreditar? Mataram ele, agora ele está vivo. Não tinha para ninguém. Mas não foi assim. Não foi assim. A gente quer muitas vezes fazer assim. A gente quer, não, agora a igreja vai dominar, né? Não, irmãos, Jesus foi lá para aquela sala falar com seus discípulos, ensinar eles. Pela ótica humana não seria tão fácil Jesus aparecer e falar: ó, está tudo resolvido, todo mundo vai me seguir, né? Acabou. Jesus foi para a mesa. Então nós precisamos ir para a mesa como igreja. Nós somos discípulos, não somos? Ou não? Não? Ninguém falou nada? Não estou ouvindo amém, glória a Deus, nada? Não somos discípulos? Então, como discípulos, é mesa. Eu gostaria só que você pensasse na pergunta de um tema de uma outra mensagem. O que Jesus prefere? O culto ou a mesa? Jesus foi para a mesa. Então, o que estava acontecendo? Aí nós lemos o texto da ceia. E lá, quando Jesus estabelece a ceia, ele está sentado com seus discípulos. E uma coisa importante da mesa é, quando Jesus fala sobre traição, os discípulos falam: Senhor, por acaso não sou eu? Ou melhor, por acaso não, Senhor, com certeza não sou eu. E cada um dá essa resposta para Jesus: com certeza não sou eu. Está em Mateus. Até que Judas fala: com certeza não sou eu. Jesus fala: é você. É que na mesa você pode falar direto com ele. Jesus, ele te dá liberdade para você acessar. Aí o que aconteceu? Quando chega na igreja de Corinto, isso há uns 30 anos aproximadamente depois, que Jesus volta ao céu e tal, a igreja de Corinto, ela está ali celebrando a ceia. E acontecia e existia algo nos tempos, naquele tempo, uma festa chamada festa do amor, ou festa do ágape, festa do amor, que era o que? É uma celebração. A ceia hoje a gente traz nesse formato, porque com o passar do tempo ela se tornou assim, mas nos tempos que nós lemos, a ceia era um grande banquete, fartura, aonde eles sentavam,
se reuniam e ali eles compartilhavam. Só que a igreja de Corinto estava fazendo de uma forma errada. O que a igreja de Corinto estava fazendo? Nós lemos. Paulo já começa falando: eu não elogio vocês, porque existe algo errado que vocês estão fazendo. Vocês estão comendo a sua própria ceia. E o que isso quer dizer? Qual que é o contexto disso? Existiam irmãos muito abastados e outros não. Os irmãos abastados levavam muita comida, irmãos. Pensa, era picanha, era filé, pensa, com aquela gordurinha, sabe? Garrafões de vinho, sabe? Era uma fartura. Olha, eu falei garrafões de vinho, alguns irmãos até, né? Então, irmãos, era assim, era muita fartura. Só que tinha pessoas na igreja que não tinham essa condição. E o que estava acontecendo? Muitos dos abastados faziam o quê? Ó, esse aqui, eles trouxeram isso aqui, por exemplo, ó, vamos dizer, um terço da comida. Ó, essa aqui é da família Palomo. Olha lá, ó, família Palomo. Só a família Palomo vai compartilhar. E os demais? E os demais? Eles pegavam, irmãos, o que eles levavam e eles mesmos comiam. E o texto que nós lemos disse assim: Paulo repreendendo eles falou: gente, está acontecendo algo entre vocês, que tem gente que está se embriagando e tem gente que está passando fome. Espera aí, você não vê um equilíbrio aqui? São extremos. Pessoas embriagadas comem e bebem até dizer chega. Já viu aquelas pessoas que comem e depois? Se alguém se identificou, amém, fica quietinho. Sabe depois daquele almoço de domingo? Sabe aquele almoço de domingo? Que aí você fala: Senhor, essa tarde é minha. E você vai para sua cama e deita e ó, o metabolismo às vezes nem funciona direito. Não é verdade? Aquela tarde de domingo, depois daquela refeição. Então tinha gente assim. E tinha pessoas que chegavam na igreja, não tinha condições, ficava vendo aquilo. E às vezes ficava de canto, de lado, e saía com fome. É isso que eu quero atentar nesta noite para nós, irmãos. Saía com fome. Ele não saía, eu não comi pouquinho, entendeu? Eu não comi um pouquinho, ele sai com fome, na festa do amor. Olha que lindo, na festa do ágape, na celebração da ceia, irmãos com fome, irmãos totalmente embriagados. Paulo repreende, tem coisa errada. E Paulo vai ensinar depois como que se faz. Então, eu gostaria que nós refletíssemos, porque muitas vezes a gente vem para a igreja com a ideia de culto. Eu vou cultuar. E muitas vezes a ideia de culto é: eu vou buscar para mim, eu vou comer a minha própria ceia, eu vou me satisfazer, eu vou me encher, o Deus vai falar comigo, e tudo para mim, tudo para o meu ventre. Entende? A ideia de culto, aqui nesse contexto que eu estou falando, a ideia de culto é: eu estou vindo me encher para mim. Eu vou na igreja hoje porque eu vou me fortalecer por mais um mês. A ideia de ceia, né? No contexto geral, eu vou me fortalecer por mais um mês. E só o meu ventre. E a ceia é para olhar para o lado, porque tem gente passando fome, tem gente passando necessidade. Aí, irmãos, me perdoem, hoje não tem visitante, né? Oh glória, segura aí. Irmãos, me perdoem. A gente ama louvar, não ama? A gente não veio aqui e cantou: Senhor, quero declarar seu nome. Eu quero declarar, eu não lembro a letra agora, mas eu ouvi a letra e eu lembro eu só não consigo.
quero declarar o seu nome sobre, quem está depressivo, sobre quem está com dificuldade. Amém? Vamos declarar o nome de Jesus? Só que não é só isso, é mesa. Eu quero declarar o nome de Jesus. Vem cá, filha, você está com depressão? Vem cá, eu quero te ajudar. Você está com dificuldade, filha? Vem cá. Não é só falar. Falar é importante, declarar é importante, mas eu preciso ir além, assim como Jesus foi. Aí a grande pergunta é, obrigado, nós estamos fazendo isso? Igreja local, não vamos sair daqui, amém? É para nós, amém? Tá gravando, né? Tá bom, vou me conter, amém? Então, irmãos, eu creio que vocês já estão entendendo o que Paulo está corrigindo a igreja. E aí Paulo vai falar assim: olha, quando você come e bebe indignamente, quando você come e bebe só para você, não é para o outro, você come e bebe para a sua própria condenação. Por quê? Porque você não está discernindo o corpo. O corpo é a igreja. Eu não estou discernindo que tem um irmão ali que tá difícil para ele, está complicado. Eu não estou chamando esse irmão mais para sentar. Esse irmão, em vez de chamar ele para a mesa, eu deixo ele de canto e eu vou só me enchendo. Só o meu ventre. E Paulo está falando: se você não discerne o corpo, você come para a sua própria condenação. Aí as pessoas pegam esse texto isolado e usam para atacar as pessoas. Olha só, quando... Me perdoem mais uma vez, irmãos, mas vamos lá. Por isso que a gente precisa ter um mínimo de entendimento. Aí a gente chama os irmãos: irmãos, vamos para a célula, vamos ouvir a palavra, vamos aprender. Para a gente aprender, para a gente se libertar, muita coisa. Mas, irmãos, é difícil, porque a pessoa tem que querer muito. Transformação é de dentro para fora. Tem que querer muito, irmãos. E aí a gente não discerne, a gente vive de uma maneira só fazendo culto. Entenda, irmãos, fazer culto é que não é essa palavra dessa noite, senão eu ia entrar mais. Mas não sou contra culto, pelo amor de Deus, não é isso. É que a gente coloca muitas vezes o culto acima da mesa, e Jesus quer que a gente seja bênção na vida do irmão. Jesus quer que a gente seja realmente, como ele falou: se vocês cumprirem o que eu pedi para vocês fazer, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Como que o mundo sabe que eu sou discípulo? Quando eu pratico o que Jesus ensinou. E Jesus chamou a gente para sentar na mesa. Sabe de uma coisa? Quando a gente for para o céu, não vai ter culto, vai ter mesa. Já ouviu falar das bodas do Cordeiro? É mesa, irmãos. Jesus está chamando a gente para olhar para o lado. Mas vamos lá. Paulo corrige a igreja. Depois ele fala: é necessário que haja diferença entre vocês, para que sejam reconhecidos os maduros, os aprovados. Por quê? Porque dentro dessa igreja tinha gente imatura e gente madura. Então Paulo está anunciando que eles estão em conflitos, mas é necessário, de certa forma, o conflito, porque vai identificar. E você quer saber se uma pessoa é madura ou não? O maduro sempre cai primeiro. Um exemplo: quando você vai... Quem aqui tem pé de fruta em casa? O que cai primeiro? O maduro ou o verde? Maduro, não é? Então a pessoa madura, ela sempre vai ceder mais. A pessoa madura vai ser mais compreensiva. Pergunta aí para os casais: quem dos casais é mais maduro, cede primeiro? Não fala. Se vai te comprometer, não fala. Mas pensa aí.
é o mais maduro? Paulo está falando para a igreja. Ele disse, versículo 20. Versículo 19, desculpa. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Obviamente, maduro é o contrário de imaturo. E aí você conhece gente imatura na igreja? Não sei se você já viu. Se você já viu também, não fala nada. Gente imatura. O maduro, irmãos, ele é alguém que cede sempre, que entende. Igual eu falei do casal. Um casal, aquele que é mais maduro, geralmente cede primeiro. E na igreja não é diferente. Na igreja existem pessoas que ainda são bebês na fé, outras já são mais maduras. Só que a gente precisa entender, porque Corinto não entendia. Corinto é a minha ceia. Eu estou trazendo a minha ceia e eu vou participar da minha ceia, e os outros não quero. Para mim está tudo bem. Eu estou bem, está tudo bem comigo. Os maduros, eles evitam essas coisas delas acontecerem. Muitas vezes as pessoas que estão na igreja ainda são bebês na fé. Essas pessoas precisam do cuidado dos maduros. Aquele que se considera mais maduro precisa ter um pouco mais de paciência. Eu estou falando de bebês, tá, irmãos? O que é um bebê? Um bebê, ele é totalmente dependente dos seus pais, dos seus responsáveis. Uma pessoa que está começando agora, ela é dependente. Ela precisa de atenção, de cuidado, de orientação. Eu estou falando desses, tá? Não estou falando de gente imatura, gente que é sem vergonha, que não quer trabalhar, entendeu? Não são desses que eu estou falando. Estou falando de gente que ainda é bebê, precisa de cuidado. Então esses bebês na fé precisam de mim e de você. Você se considera um cristão maduro? Você se considera alguém que já tem um coração transformado, um coração diferente? Vamos cuidar deles, porque senão a gente está tomando a nossa própria ceia, é só para mim. Aí tem gente passando fome, tem gente passando necessidade, tem irmãos que já venceram vícios, outros ainda não. Tem pessoas aqui que já passaram pelo processo, venceram, glória a Deus, mas outros ainda estão com dificuldade. E a gente fala, você não vai sentar na mesa, porque você ainda faz isso, faz aquilo. Nós somos ótimos em fazer isso, mas temos dificuldade de falar, não, irmão, você está com dificuldade, vem cá, deixa eu te ajudar. Você quer me ajuda? Te ajudo. Você está com dificuldade? Vem, pode vir. Por que muitas pessoas não procuram as pessoas na igreja para conversar? Porque não vê segurança, não vê maturidade, não vê segurança de chegar e falar assim, olha, eu estou com dificuldade, me ajuda. É muito difícil, irmãos, por causa da imaturidade. A gente vem só fazer culto, a gente não senta na mesa. E o que mais? Então não compare o seu processo. Você que já venceu o vício, você que já venceu, tem irmãos que ainda está no processo. Ajuda ele. Ajuda ele. Agora, pessoas imaturas, irmãos, elas geram muita polêmica. Pessoas imaturas caçam defeito nos outros, não celebram a virtude de ninguém, brigam por posições, por títulos. Sabe, quando a gente fala de culto, pessoas estão preocupadas com título, estão preocupadas com posição. E aí briga, muitas vezes, porque, sabe, briguinhas, descontentamento com outro irmão, às vezes faz panelinha na igreja. É duro, né? Geralmente o imaturo, ele tem essa tendência. Aí faz a panelinha, e aí as pessoas acabam entrando nessa, não ouve os dois lados da história. Todas as histórias têm sempre dois lados, sempre.
Nunca fique somente ouvindo um lado da história. Ouça sempre os dois. Aí depois disso você pensa se você vai fazer alguma coisa ainda. Tá? Sempre tem dois lados. Então geralmente a pessoa imatura ela age assim. E aí Paulo está falando, é necessário que aconteça isso, porque aí vocês vão conhecer quem é aprovado. Existem pastores imaturos, pastores que ficam disputando membros. Já viu o pastor que fala assim, não quero que você vá naquela igreja, sabe? Você é aqui, você é daqui, eu não quero que você vá lá. Menino, muito infantilizado. Eu quero deixar aqui aberto, irmãos. Eu sei que tem irmãos aqui que quando é convidado para ir em algum lugar, me fala, pastor, fui convidado para ir em tal lugar, posso ir? Então, irmãos, estou falando abertamente aqui, do púlpito, você é livre para ir onde você quiser. Eu não sou o dono, entende? Não tenho posses, não sou o dono de vocês. Pastor, eu fui chamado para ir visitar o irmão, visitar a igreja. Irmão, vai na paz, tá? Aí alguém pode falar, pastor, mas você não tem medo de perder? Eu falo, não tenho medo de perder, eu não tenho sentimento de posse, eu não sou propriedade, não tenho posse, pessoas, não tenho, entende? Não tenho. Agora, medo de perder, não, também não tenho, porque se você está aqui, você ama esse lugar, você vai permanecer nesse lugar. E se você, em algum momento, falar, pastor, olha, para mim não está dando mais, eu quero ir para outro lugar, você vai para outro lugar, porque um dia nós vamos estar todos juntos, na mesa do Cordeiro. Meu Deus, a gente tem que transcender muitas coisas, sair dessa casinha. Você é livre, irmãos, eu não morri por vocês. Morri? Não, isso também não vai acontecer. Tá? Sinto desapontá-los, mas não vai acontecer, tá bom? Quem morreu por nós foi Jesus Cristo, amém? E o que mais que nós temos? Aí nós temos o versículo 20 e 21, que Paulo fala assim, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Olha aí, irmãos, a ceia tem a ver com o outro, não é comigo, amém? Comer a própria ceia é não permitir que o outro sente na mesma mesa. Eu começo a escolher quem vai sentar à mesa comigo. Aí eu pego a minha parte que eu trouxe e levo e falo, vem cá, vamos juntar. Vou pegar um exemplo aqui. Irmã Eugênia, irmã Bárbara. Só nós, hein? Só nós. O resto. E aí? Aí a gente muitas vezes age assim. Se eu estou bem, se a minha barriga está cheia, por que comer a própria ceia, irmãos? Vamos trazer para umas realidades que a gente vive hoje. Comer a própria ceia muitas vezes, eu anotei aqui, peraí. Muitas vezes a gente não dá atenção e está atento aos irmãos que estão divorciados, por exemplo. Quem já passou pelo divórcio sabe a dor que é. Talvez, eu sei que alguns irmãos já passaram, outros podem, vir a passar, a gente não sabe. Mas aí a gente fica só, separou, está em adultério. A gente não olha para o lado. Tem pessoas, irmãos, que estão nessa dor até hoje. E aí a gente canta, Jesus, vou declarar. Jesus, teu nome é lindo. E é. Não estou dizendo que não é, irmãos. Eu estou dizendo que a gente só mais fala, faz muito pouco. Aí eu citei as pessoas que podem estar, que são divorciadas. O que mais a gente pode citar? Irmãos que estão enfermos,
que estão enfrentando enfermidades, seja física, seja emocional, até mesmo espiritual. O irmão está com dificuldade. E a gente fala, eu vou declarar sobre a depressão. Irmão, vai lá, traz o irmão para perto. Traz o irmão para o seu lado. Fala, irmão, vem cá, você está precisando de ajuda. Às vezes, você só vai ouvir. Existem diversas formas, irmãos, da gente se atentar para o lado. A gente está comendo a nossa própria ceia. E Paulo fala, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, jamais, é a de vocês. Porque a ceia do Senhor é compartilhada. A minha ceia eu levo ela só para quem eu quero. É igual eu dei o exemplo dos irmãos que estão se divorciando, estão divorciados. A gente olha assim, não, eu estou bem, eu estou casado, tenho minha esposa, tenho meu filho, ufa. Não, irmão, ufa não. Não tem ufa não. Você está bem? Olha em volta. Olha para o lado. Você vai sempre ver alguém passando fome. A gente está levando as marmitas para as pessoas lá fora. Quantas dessas pessoas já estiveram dentro da igreja? Quem teve essa experiência? Quantas dessas pessoas já sentaram num banco e alguém falou assim, você não vai sentar na mesa, porque você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, não quero você na minha mesa. Aí essas pessoas vão embora. Clamo Jesus. Irmãos, muita conversa, né? Muita conversa. Ai, Senhor, vamos lá. Então, como eu falei, irmãos, o texto diz que esses irmãos, que essa igreja, eles traziam o que eles podiam. Tinha gente que tinha demais e outras não tinham nada. Tem pessoas aqui que tem 10 pares de sapatos. Tem? 10, 11, 12, 30, 40. E tem pessoas que muitas vezes tem que colocar um calço embaixo para não mostrar o furo. Só para você entender a discrepância do negócio. Quem aqui nunca colocou um calço? Quem aqui nunca colocou um preguinho no chinelo havaiano? Lembra? Os 30 mais aí vão saber o que é isso. Quantas vezes a gente colocou um preguinho no chinelo havaiano? Às vezes você ia para a escola e você só tinha um sapato. Que você pegava esse sapato e ia para a escola, ia para a igreja, ia para as festas. Aí você colocava um calcinho dentro para não aparecer. Que aí quando você erguia assim, estava furado, estava rasgado. Quando chovia, encharcava tudo. Então assim, você já passou por isso. Então por que hoje não olhar para o lado e ver o que está acontecendo à sua volta? Igreja local. Aqui, irmãos, vocês se preocupam uns com os outros? Ah, mas isso é função do pastor? Sim, também. Mas vocês se preocupam uns com os outros? Hoje a gente tem tecnologia, certo? Vocês ligam, mandam uma mensagem, às vezes não dá para ir presencialmente, quando dá, melhor ainda. Mas quando não dá, vocês entram em contato. Irmão, como que você está? E aí, está precisando de alguma coisa? A gente tem feito isso? Vamos refletir, irmãos. Vamos refletir. Eu sei que talvez você veio para a ceia hoje, né? Falar, hoje é ceia, hoje eu vou. Irmãos, precisamos refletir. Olha a sua volta. Só para um pouquinho. Para um pouquinho, olha a sua volta. Quantos irmãos aqui, estou falando da nossa igreja. Eu falei esses dias na célula. Quem dera
se nós tivéssemos uma condição, né, a igreja, uma condição financeira, de poder ajudar. Porque, irmãos, chegou até mim, isso que eu fiquei sabendo, tá? 3 pessoas que precisavam ir ao médico e não tinham dinheiro para pagar a consulta. O irmão precisava muito e não tinha. Algumas vezes a gente conversou, já conversei com alguns irmãos, ajuda aí, tem gente precisando. O irmão foi lá e abençoou. Mas creio eu que não era uma coisa para que eu ficasse pedindo, sabe? Ô Vitor, tem um irmão precisando, você pode doar 10 reais, 20 reais? Era para ser espontâneo, era para acontecer assim, sabe? Aí tudo bem, a gente tem as demandas da igreja, amém? Pagou, sobrou. Tem alguém precisando? Na verdade, era para ser até o contrário. É que a gente, né, tem que ser correto, e lógico que, irmãos, se tem uma coisa que eu sou, é correto com conta. Não, os tesoureiros já sabem, não atrasa a conta da igreja, pelo amor de Deus, né? A igreja tem um nome a zelar, né? Nome de Cristo principalmente, senão a gente fica mal falado na cidade. Mas muito além disso, irmãos, quantos irmãos precisam? Eu estou falando de um exemplo, quantas outras coisas, quantas, irmãos daqui, irmão, você vai pagar uma consulta hoje, quanto que é uma consulta, seja qual área for, não é caro, 500, 600 reais, mas pensa, nós somos um grupo de 50 pessoas, se cada um doar 10 reais, paga a consulta do irmão. Olha que glória, que glória, 10 reais para você. Você fala, não, eu posso, pastor, 10 reais, eu vou ajudar o irmão, pagar uma consulta para ele. Jesus prefere o quê? Um culto ou uma mesa? Então, meus queridos, nós só precisamos ter essa consciência. A gente vem aqui, irmãos, entenda, por favor, a gente vem aqui para adorar a Deus, a gente canta, a gente louva, aleluia, isso faz parte do culto também, isso é importante também, só que não é só, entende? A gente vem para cá de domingo à noite, amanhã começa a sua semana, e muitos de nós só vai voltar aqui domingo que vem. O que você vai fazer de segunda até o outro domingo? Comer a própria ceia, a minha casa está bem, o meu dinheirinho está caindo, o meu pagamento, eu sou funcionário público, né? Eu sou funcionário público, há 16 anos, só de uma empresa, e nunca falhou o salário, glória a Deus por isso. Só que tem irmão que passa 3, 4 meses desempregado, com dificuldade, e aí? Aí eu peço socorro para alguns aqui, irmãos, ó, tem um irmão que está com dificuldade, vamos ajudar? Vamos, está aqui, pastor, vamos lá, amém, glória a Deus. Só que entenda isso, não é necessário, não deveria ser necessário eu ficar pedindo, é uma coisa que era para ser espontânea. Mas não, a gente quer só a nossa ceia. Irmãos aqui com dificuldade de relacionamento, casamentos, relação pais e filhos, quantas coisas nós enfrentamos. Irmão, você está com dificuldade, pastor, essa semana eu briguei com meu marido, por isso eu não vou tomar ceia. É aí que você tem que tomar ceia, porque você está vindo para a mesa, para ser restaurado. Colocaram um negócio na nossa cabeça que a gente ficou doido, irmãos. E as pessoas estão morrendo à nossa volta. Não é longe de nós, é a nossa volta. Eu estou falando de casa, eu estou falando aqui de dentro. Amém, Jesus, glória a Deus. Já vou terminar, irmãos. Essa frase, já vou terminar, não é bem assim, né? O pastor fala que vai terminar e vai mais 10 minutos. Então o que a gente entende? Que a ceia é olhar para o lado. Jesus falou, façam isso em memória de mim. O quê? O que é para ser feito em memória dele? O texto diz que na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graças e partiu. Jesus deu graças e partiu. Partam em minha memória, compartilhem em minha memória. Todas as vezes que você fizer isso para alguém, você está fazendo em memória.
Você está simplesmente trazendo a memória do que Jesus fez, do que Ele compartilhou. Jesus viveu aqui compartilhando. E Ele sentou na mesa e falou: façam isso, partam o pão e bebam o vinho em memória de mim. Partilha a sua vida, partilha o que você tem, partilha o seu talento, partilha o que você tem em memória de mim, servindo ao outro. Não seja como os coríntios, que comiam a própria ceia e não esperava pelo outro. Partam a vida de vocês em memória de mim. E é isso que Jesus está ensinando. Aí a gente pega, irmãos, aquele texto, lembra daquele texto de Mateus 24, que o amor de muitos, porque se aumentou a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E aí a gente pega esse texto que o amor esfriou e se aplica às pessoas lá de fora. Porque o mundo está o jeito que está, por quê? Porque o amor esfriou. E a gente esquece que Jesus está falando que o amor das pessoas que seguem Ele esfriou. Aí o mundo é o que é, porque eles olham para dentro da igreja e veem o quê? Imaturidade, intriga, discórdia, todo mundo comendo a sua própria ceia, esquece do outro. Como que o mundo vai olhar para mim, para você, e vai querer seguir esse caminho? Agora, quando a pessoa olha para você e fala: você tem algo diferente, amém, porque você tem algo diferente, só que eu preciso fazer além de ter algo diferente, porque só ter algo diferente é só ter algo diferente, mas as minhas mãos estão como? Escorpião no bolso. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida. Às vezes, irmãos, as pessoas lá fora não veem, porque ela olha para mim, ele fala uma coisa e faz outra. E aí, irmãos, onde que nós estamos? O amor de muitos esfriará. É o que está acontecendo, sim, mas a mensagem é para aqueles que ouvem Jesus. Se ouve Jesus todo domingo aqui, e como está o seu coração? As pessoas lá fora, elas só vão enxergar, Jesus falou, eles vão conhecer vocês, se vocês praticarem o que eu ensinei a vocês, aí eles saberão que vocês são meus discípulos. Ser discípulo de Jesus não é vir aqui, não é cantar, não é isso ser discípulo. Ser discípulo é chamar a pessoa para a mesa, fala, senta aqui comigo, senta aqui do meu lado, vamos caminhar, vamos para frente. Quando você sentar à mesa, deixa mais pessoas sentar também, coloca mais cadeiras, amplia essa mesa. Vocês estão entendendo essa noite, irmãos? Aleluia. Quando eu olho para o lado, irmãos, eu começo a sentir o que o outro irmão está sentindo. Quando eu tiro os olhos do meu ventre e começo a olhar para o lado, eu começo a sentir o que o irmão está sentindo. Aí o que nós fazemos? Irmãos, me perdoa mais uma vez. O irmão está com um problema. Irmão, eu vou orar por você. Amém? Você vai orar pelo irmão. Só que o irmão não está precisando somente da oração. Tem muito mais que o irmão está precisando. Aí a gente, para se justificar, não, irmão, eu vou orar por você. Deixa comigo, eu vou orar por você. Minha oração, já viu essa história? Porque a minha oração, o Senhor ouve a minha oração. Através da minha oração, Deus vai fazer. Para com isso. Ora pelo seu irmão, mas vai lá e dá uma marmita para ele. Senta com ele lá, igual o Felipe fez. Senta com ele lá na calçada, né, Felipe? Vamos conversar, filho. Vem cá. Ouve. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus.
Conversava ontem com o pastor Marcelo, eu falei, pastor, a igreja não tem que sair daqui de dentro. A gente fica muito aqui dentro. Tem que sair daqui, irmãos. Meu Deus, na hora que a irmã Márcia compartilhou comigo, o dia que ela estava indo embora, encontrou uma pessoa na esquina, e foi o dia da mensagem que lavou os pés, né, que você falou. E aí ela encontrou uma pessoa ali, e era uma travesti, e ela simplesmente chegou, foi lá, abraçou, acolheu, conversou, ouviu. Ah, irmão, se a gente entendesse isso. Ali no mesmo lugar, né? Você vê. E às vezes essas pessoas precisam disso. Às vezes não, elas precisam disso. Por quê? Por que ela não vem aqui? Porque se ela entrar aqui, todo mundo vai ficar assim, ó. Não é verdade? Ela não vem aqui por causa disso. Aí a gente não tem coragem de ir aqui, ó, sobe aqui e vira ali, ó, 2 quarteirões. Tem gente lá. Aí você não chama ela para a mesa. Você fica aí. Ah, irmãos, a gente está anos-luz de entender o Evangelho. Quem dera nessa noite o Espírito Santo realmente colocasse na nossa mente, abrisse a nossa mente. Se você entende nessa noite, eu te peço em nome de Jesus, abra, deixa essa mente, esse sofisma, essas coisas que estão impregnadas na nossa mente, caírem por terra. E vamos sair daqui de dentro, vamos lá, é lá que as pessoas precisam. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós já vamos cear. Eu vou finalizar de verdade, irmãos, 10:09. Existe um livro chamado Na Garra das Graças, nas Garras da Graça. E eu peguei um pedacinho dele para ler para vocês. Pode um pecador acusar outro pecador? Uma pergunta, pode um pecador acusar outro pecador? Não sabemos o bastante da pessoa para julgá-la. Condenamos um homem por cambalear pelas ruas essa manhã, mas não vimos a pancada que ele levou ontem à noite. Julgamos uma mulher por andar mancando, mas não vimos o prego em seu sapato. Lembra do preguinho? Ele fala demais, talvez tenha medo de ser ignorado outra vez. Ele é muito tímido, talvez foi humilhado da última vez que falou. Ousaríamos julgar o livro antes dos seus capítulos serem concluídos? Ou criticar quando um artista, antes do artista descansar o seu pincel? Cuidado, Pedro, que negou Jesus na fogueira na noite passada, poderá anunciar Jesus com o fogo do Espírito Santo hoje. O Sansão, que hoje está cego e fraco, pode usar suas últimas forças para derrubar a impiedade. O pastor Gago pode ser um grande libertador de uma geração. Não chame Noé de maluco. Talvez você tenha que pedir uma carona para ele. Essa é a mesa da ceia, onde a gente permite que outros possam se achegar. Nós não devemos tomar a nossa própria ceia, mas a ceia do Senhor. Não tem a ver com a gente. A gente não vem aqui para nos encher. A gente vem aqui para entender e começar a agir. E que a gente possa se conscientizar, irmãos. É isso. Se conscientizar. Você entende, ó? Não tem movimento, não tem barulho. Nessa noite não tem. Tem o quê? Consciência da palavra, do que Jesus ensinou, o que Jesus está mostrando para a gente fazer. A gente ainda insiste em
e fechar os olhos. A gente ainda tenta se esconder, fecha os olhos para muita coisa que estão escancaradas, e às vezes a gente não se atenta para o nosso lado. Olha para o lado hoje, começa a olhar mais para o seu lado. Faça isso, aí você vai entender de vez o que Jesus falou. Amém? Vamos cear.